salve galera, vamos aí para segunda rodada do Brasileirão, né? A primeira rodada teve aquelas confusões de sai cara do Joga 10 deu, entra a gente no Joga 10 deu, e a gente fez algumas pontuação. No geral nossos times valorizaram, né? Não aquilo que eu pretendia, mas valorizaram, né? Fizemos uma pontuação acima da média na grande maioria dos times. Vamos aí para a segunda rodada, porque a partir da quarta rodada é que se separa os iniciantes dos que estão preparados para as ligas clássicas. Vamos lá. Hoje eu vou fazer a análise dos jogos, apresentar um time inicial, assim, uma prévia do time para vocês aí e falar sobre o que eu acho lá dos jogos, né? Como a gente faz aí as nossas apresentações. Então vamos lá. Vamos aqui para os jogos. Aqui aquele quadrinho que eu faço para vocês saberem aí o que é possível, o que não é possível. Eu pus Ceará e Grêmio em vermelho, tá? Porque é um jogo perigoso, mas mesmo assim o Ceará, para mim, leva uma vantagem, porque o Grêmio tem um intervalo de 2 dias do jogo da Sul-Americana para o jogo do Ceará, tem outro 2 dias para o segundo jogo da Sul-Americana. Então o Grêmio pode poupar. E o Ceará em casa, ele tem 7 vitórias, dois empates no ano de 2025, nessa temporada. Então é um time forte. A gente viu um jogo bom aí contra o Bragantino, né? O Bragantino até conseguiu um empate, mas dentro de casa é forte. E o Grêmio fora de casa, ele não vai bem. Então eu pus em vermelho, mas eu acho que o Ceará é bem propício. Aí nós temos Corinthians e Vasco. Por que o verde? Porque o Corinthians também tem jogo pela Sul-Americana, com intervalos de 2 dias, e o Vasco com intervalo de 2 dias. Então pode ser que o Corinthians poupe também alguns jogadores, como o Vasco também deve fazer algum mesclado aí com o seu time, né? Porque a Sul-Americana dá mais dinheiro e o Brasileirão está começando. O Corinthians leva uma vantagem muito grande aí em cima do Vasco, né? Nos últimos 10 anos foram 6 vitórias, um empate dentro de casa, não perde para o Vasco. Se o Yuri Alberto vier, uma peça interessante. Se não vier, Romero também é uma peça interessante. Do Vasco, o Veguete, se estiver jogando, sempre é importante. Tá? Por quê? Porque na bola aérea o Corinthians peca muito. Então, prestem atenção. Mas é um jogo favorável ao Corinthians. Chance de SG eu acho pequena. Botafogo e Juventude. Tá no laranja, tá? Entre atenção e fugir. Por causa que o Botafogo também tem jogo pela Libertadores, com intervalo de apenas 2 dias. Veja o Botafogo, claro, como favorito aí contra o Juventude. Mas o Juventude apresentou um belo jogo na rodada passada. Então, tem peças muito interessantes por parte do Juventude para valorização, principalmente Talhares, né? Vamos ter o Jean Carlos de volta. Então, veja, né? O Baralhas pode ser uma peça interessante por parte do Juventude. Juventude não tem jogo, mas o Botafogo tem jogo. Se o Botafogo poupar, a chance de um empate nesse jogo é muito grande contra o Juventude. Tá? Apesar de, nos últimos 10 anos, uma vitória e apenas 2 empates do Botafogo. É um jogo assim, propício a empate. Por causa da Libertadores por parte do Botafogo. Só por causa disso. Tem peças interessantes, Vitinho muito interessante aí por parte do Botafogo. O próprio Igor Jesus, tá? Quem mais aí? Na defesa eu acho que os dois laterais pode ser importante aí. Meio de campo não entrega um ponto para Cartola. Savarino se vier uma boa. Tá? Então prestem atenção, mas é um jogo para ficar bem ligeiro aí, não confiar 100% no Botafogo. Aí nós temos
Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo fora de casa, um caos. O Atlético Mineiro vem muito bem na temporada 2025 dentro de casa. Vem com 5 vitórias, tem um empate, não perdeu dentro de casa. Tem jogos pela Libertadores, mas tem um intervalo de 3 dias entre um jogo e outro, então não tem muita necessidade de poupar, tá? O São Paulo já tem um intervalo de 2 dias de um jogo dessa semana para o jogo do Brasileirão, depois um intervalo também de 3 dias para o próximo jogo da, da Libertadores. São Paulo fora de casa só venceu 2 vezes. Uma chance de SG por parte do Atlético Mineiro é bem grande. Temos jogadores do São Paulo que valorizaram bem nessa rodada? Podem ir bem nessa outra rodada? Pode, Alan Franco principalmente, pode ser uma peça interessante. Tem que ver quem é que vai vir nas laterais, mas mesmo o Igor Vinícius ou Enzo Dias pode ser peça interessante. Mas vejo a vitória e a chance de SG do Atlético muito grande. Por parte do Atlético nós temos o Lianco, nós temos o próprio Rony, o próprio Scarpa, que podem ser peças. Se o Rubens vier, também pode, às vezes, até ser interessante nessa rodada também. Aí nós temos o Fluminense e Bragantino. O Fluminense, uma vantagem muito grande aí, em cima do Bragantino. Também está de Libertadores, mas tem um intervalo aí de 3 dias para ambos os jogos aí, então não tem a necessidade de poupar. Não acredito no SG do Fluminense, mas existe uma chance aí, pequena, né, de menos de 30%. O Fluminense, nos últimos 10 anos, venceu 4 vezes, empatou 2, nunca perdeu em casa para o Bragantino, tá? E sempre teve uma vantagem de mais de um gol, né? Na média, 2 ou 3 gols na rodada aí contra o Bragantino, nas rodadas contra o Bragantino. Então, o Fluminense é uma chance boa de vitória. Então, você tem aí o Arias, pode ser interessante, mas está caro, né? A gente, pela média da segunda rodada, a gente não pode arriscar muito nos mais valorizados, mas você tem René, né? Você tem Ignacio, Canóbio, que desvalorizou pouco, pode ser interessante para essa rodada. O próprio Cano, que desvalorizou pouco, também pode ser interessante. O melhor seria o Arias, mas a desvalorização do Arias foi muito grande, então a chance de você ganhar alguma cartoleta aí é muito pequena e pode até perder as que você já ganhou. Cuidado. Internacional e Cruzeiro, tá no amarelo. Por quê? Atenção pela Libertadores Sul-Americana, os dois times. Então, os dois times podem poupar muitos jogadores, a gente não vai saber quem vem. E o intervalo é de 2 dias do jogo de agora para o jogo do Brasileirão. Depois, 3 dias para o próximo jogo por parte do Inter. Já o Cruzeiro tem 3 dias de intervalo desse jogo até o jogo do Brasileirão. E depois 2 dias só de intervalo para o próximo jogo da Sul-Americana. Cruzeiro começou bem, Inter também começou bem. Vejo o Inter como favorito. Então vejo Alan Patrick, interessante. Vitão pode ser interessante. O próprio Barreal pode ser interessante, tá? Se vier. Aí a gente não sabe lá no ataque se vai ser Borré, se vai ser Valência, mas tem peças interessantes. Quando a gente estiver mais próximo, vai ficar mais fácil de escolher jogadores do Internacional para essa rodada. Por enquanto, eu acho que o mais provável seria o Alan Patrick, mesmo com a desvalorização do jogo passado, tem uma tendência boa de fazer pontuação nessa rodada. Mirassol e Fortaleza. Tá verdinho, claro, mas pro Fortaleza. Mirassol, ele perdeu pro Cruzeiro, mas não esqueçam, ele teve um pênalti que o Cássio pegou. Se ele faz aquele gol, podia ter estragado a alegria do Cruzeiro. Então o Mirassol ele não vai ser bom. Mas o Fortaleza vem muito forte. Não tem histórico entre Fortaleza e Mirassol. O que a gente tem é que o Mirassol, nessa temporada 2025, teve 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Fortaleza, fora de casa, são 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Não existe histórico. O Fortaleza ele tem um intervalo de 3 dias para um jogo agora, né? Entre o jogo de Libertadores agora e o Brasileirão, e outros 3 dias entre o Brasileirão e o próximo jogo. Então, não tem por que poupar, capaz de vir completo. Então, você tem Kusevich, você tem Tite, você tem
você tem o próprio Tinga, Lucero pode ser uma boa, tá? O próprio Marinho pode ser interessante para essa rodada contra o Mirassol, que ele é rápido. Então, boas peças aí para essa rodada por parte de Fortaleza. Vitória e Flamengo, por que amarelo? Vitória em casa joga bem, fechadinho, contra-ataque, tem bons jogadores e o Flamengo também está com problema de contusões e Libertadores, né? Vai ter aí um intervalo de apenas 2 dias entre esse jogo de agora para o Libertadores e o Brasileirão. E depois só outro intervalo de 2 dias de novo para o próximo jogo da Libertadores. Então deve vir misto. Mas vejo ainda o Flamengo, mesmo com time misto, bem favorito para essa rodada, mesmo jogando na casa do Vitória, né? Não dá para comparar elencos. E até hoje o Flamengo nunca perdeu para ele jogando lá. Foi 3 vitórias e um empate. Eu vejo aí, o Vitória também tem Sul-Americana, ele tem 3 dias de intervalo. Então o Vitória provavelmente não precisa poupar ninguém. Vamos ver aí, amarelo por quê? Porque a gente não sabe quem é o jogador do Flamengo que vai vir ainda para a rodada, não dá para arriscar. Não sabe se é Bruno Henrique, se é Juninho, se o Gerson vai jogar, se é Mikael que vai jogar. Então, Luiz Araújo, então a gente não sabe por isso em amarelo. Sport e Palmeiras, o mesmo caso do Flamengo, não se sabe quem vai para o jogo. E o Palmeiras tem um intervalo somente de 2 dias desse jogo para o Brasileirão, do próximo para o outro. Então, Palmeiras, o Abel costuma poupar. Se poupar, o Sport pode até levar uma vantagem. O Sport dentro de casa é um time forte. Na temporada 2025 foram 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Palmeiras não perde fora de casa, não costuma perder. Então vai ver muito do elenco do Palmeiras. Se o elenco do Palmeiras vier de um misto para cima, eu vejo a vantagem do Palmeiras. Mas não consigo ver um SG do Palmeiras com time reserva ou com time misto. E Santos e Bahia, por que verdinho? Porque a possibilidade do Santos vencer o Bahia é muito grande. O histórico do Santos com o Bahia já é um histórico favorável, né? O Bahia não costuma vencer o Santos dentro de casa. O Bahia tem Libertadores com intervalo de 2 dias de um jogo para o Brasileirão, do Brasileirão para o próximo jogo. Então, o Rogério vai também priorizar a Libertadores. Então, com certeza, vai vir com um time bem misto contra o Santos. E dentro da Vila, a vantagem do Santos é muito grande, né? Se vier Barreal, se vier Soteldo, se vier Guilherme, se por acaso o Neymar voltar, você ainda tem também o Escobar que está jogando bem. O JP Chemão não jogou tão mal, só que a defesa, é claro, a defesa na bola aérea do Santos é muito ruim. Você tem o próprio menino aí, o Gabriel Bom Tempo. Eu acho que o Santos leva uma vantagem aí, deve sair mais de um gol. Então, por isso o verdinho. Vou passar agora aqui, vamos lá, passar rapidinho aí, ó, pelos times. Então, ó, Ceará, ó, nós temos o Pedro Raul, interessante para a rodada. O próprio Dieguinho, eu acho que o Marlon é ótimo, vem vendo com boas pontuações. O próprio goleiro pode ser interessante, ainda mais se o Grêmio vier misto, tá? Como deve vir. O Corinthians não acredito que vem nessa formação toda lá, por causa. Se vier, é uma boa. Eu acho que Igor Coronado e Romero pode ser, mas se vier esse time do Corinthians, aqui a Guelíria é uma boa, Yuri Alberto é uma boa, Malbo Depay é uma boa, né? Zaga não. Do Vasco eu vejo mesmo esse próprio Nuno Moreira, muito bom, gostei de ver ele jogando, e o Veguete. Na parte defensiva eu não arriscaria ninguém aí por parte. Botafogo. Se Savarino vier, Savarino é uma peça bem interessante para rodar. Mesmo Igor Jesus e Vitinho e Alex Telles são peças boas. Por parte do Juventude tem ainda muitas dúvidas, mas Gabriel Talhares pode ser interessante aí, como Emerson Baralhas também muito interessante para a rodada.
Na parte defensiva eu não arriscaria ninguém contra o Botafogo, apesar de Abner tá bom para valorizar. Atlético, não, eu não vi Hulk nos prováveis, tá? Eu acho que Rony e Scarpa são as melhores peças para essa rodada contra o São Paulo. Eh, Tanto o Júnior Alonso como o Lianco, mas eu acho o Lianco e Natanael também duas peças muito interessantes contra o São Paulo. O São Paulo está aqui dizendo que vem o Enzo ou o Dias, mas qualquer um deles, o Igor Vinícius bom para valorizar, Alan Franco bom para valorizar, mas não dá para contar com o SG. Aqui está dizendo que é Lucas, mas eu acho que não vem nem Lucas nem Oscar com o negócio da Libertadores, eu acho que vai ser bem provável. Agora, o André Silva, se vier, pode ser interessante, mas fora de casa estaria fora. Fluminense. Cano, para mim, Cano e Canóbio, parte interessante, como o René. De resto, eu fugiria. Do Cruzeiro, é claro, né? Gabigol sempre importante. Quem mais do Cruzeiro? O William, tá bom para valorizar, mas não sei se nessa rodada compensa, né? Porque ele deve estar caro pra caramba nessa rodada. Na parte defensiva aqui eu não apostaria em ninguém. Dudu também tá bom para valorizar, como o Gabigol. Então, os Cássio contra Fluminense deve fazer boas defesas também, tá bom para valorizar. Aqui tá errado, tá? Porque o Bragantino não pega o Internacional, né? Então, eu não sei o que eles fizeram aqui, como o Cruzeiro também não pega o Fluminense. Quem pega o Fluminense é realmente o Bragantino. Então, por parte do Bragantino, a gente tem ninguém aí que eu veja para essa rodada. Do Cruzeiro, tá? Do Cruzeiro é que a gente falou já. Do Internacional contra o Cruzeiro, eu acho Vitão interessante. Bernabé interessante. Alan Patrick. Aqui tá dando borré, mas é o que eu falei, a gente não sabe quem é que vem. Vamos aqui. O Joga 10 Nil tá pecando muito. Mirassol. Mirassol, é difícil a gente falar assim, puta, em quem que a gente vai apostar do Mirassol? O Cleiton é uma das melhores e o Chico também são uma das melhores. Não acredito contra o Fortaleza que eles vão oferecer perigo. João Ricardo pode ser uma peça interessante. Tinga já está com dúvida com o Davi Luiz. Se tiver em dúvida com o Davi Luiz, tem que ver se o Tinga vai jogar numa posição de zagueiro. Tá? Se ele jogar como zagueiro, ele já não é tão interessante. Marinho, Iago Pikachu e Lucero são ótimas opções. Pikachu muito interessante para essa rodada contra o Mirassol. Esporte Palmeiras. Aqui já tem um monte de dúvida, ainda nem começou, né? Então, Mike, o Giai, eu acho que deve começar jogando. Aqui o Bruno Funks também deve começar jogando. Então, se esse time contra o Sport, ele é forte ainda, tá? Mesmo que venha Fabrício aqui, a gente não sabe se o Facundo vem. Então, é isso que tem que aguardar chegar a mais próximo da rodada. O Vitória. Esse time do Vitória achei muito fraco jogando. Então, eu acho que o Flamengo, mesmo com seus reservas, ó, você não sabe se é o Gonçalo Plata, se é o Juninho, se vai ser o Mikael, se vai ser o Luiz Araújo ou Cebolinha, se o Bruno Henrique, quem é que vai vir, se o Léo Ortiz vai vir, ou se vai ser Ayrton Lucas. Então, é bem esperar também para saber o que vai fazer. A mesma coisa, ó, Neymar aqui está dizendo que está provável, Barreal está aqui, pode ser substituído aí em relação ao Soteldo, mas certeza, aqui, ótima opção. Chiquinho, uma opção interessante. Escobar, se Neymar vier e Barreal vier, também ótimas opções. Então, aqui nós já terminamos para ser mais rápido e agora eu vou passar um time para vocês, tá? Mas é um esboço. Esse esboço ele tá bom só para valorizar. Então eu tô com Yuri Alberto, Rony, Bruno Henrique, Lucas Mugli,
Gustavo Scarpa, Alan Patrick, Tinga, Marlon Kuskevich, René, Bruno Ferreira no gol e Léo Conde aí como técnico. Meu reserva de luxo ficou o Guilherme, tá? Caso mude alguma coisa aqui em cima, a gente vai fazer um novo time, atualizar aí para a próxima rodada. Uma boa rodada para vocês, um bom início de rodada, vamos acompanhar aí. Hoje tem live no canal do Black, né? Black Nerd. Então passa lá no Black Nerd, vai ter uma live hoje entre eu, Black e o Elton, às 20h30. Vamos conversar aí sobre a rodada. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.